O Léo é tão bom que ele faz os 3 tribalistas em um só. O cara é uma habilidade impressionante. Gente da gravada, a gente estava sendo agraciado agora com o cover incrível do Léo de Velha Infância, mas infelizmente vocês não estão vendo isso. Enfim, vamos para assunto direto, gente, que por mais que a gente já tenha visto uma boa parte desse troço, ainda tem uma partezinha para ver, como vocês estão percebendo aqui. Mas vamos lá. Na última aula, a gente viu a transição da Segunda Guerra Mundial, que era quando o eixo estava estourando, estava sendo o lado hegemônico na guerra, estava tendo as maiores vitórias, e depois a virada que fez os aliados começarem a ganhar efetivamente o conflito. Essa virada aconteceu por 2 principais motivos. Primeiro, a decisão da Alemanha de invadir a União Soviética, que não foi um erro por si só. Estrategicamente até que fazia sentido, não posso analisar com vocês porque a gente não tem tempo, mas estrategicamente até fazia sentido, o Exército Vermelho estava muito fragmentado, estava muito deficitário e tudo mais, só que no final da história acabou se mostrando um erro. Por N motivos de erros do exército alemão, esse tipo de coisa, acabou que eles levaram uma puta surra dentro da União Soviética. Perderam muitas tropas e acabaram com o fronte da direita pegando fogo. Além disso, um segundo erro que custou o eixo a sua vitória, óbvio que tem outros, mas são os 2 principais. Um outro erro que custou ao eixo sua vitória foi o ataque do Japão a Pearl Harbor, base marinha dos Estados Unidos no Havaí. Isso colocou os Estados Unidos efetivamente dentro da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, que era uma potência que estava longe do conflito, né? Não estava na Europa, é isso que eu quero dizer. Era uma das maiores potências econômicas daquela época e tinha um dos melhores exércitos do mundo. Cutucaram quem não devia cutucar, e, enfim, ele entrou na guerra. Iria entrar de qualquer jeito, mas mais para frente. E aí, sabe-se lá o que poderia acontecer. O principal erro, na realidade, da questão dos Estados Unidos foi a Alemanha declarar guerra a ele. Disse isso para vocês, né? Os Estados Unidos entrou em guerra contra o Japão, não contra o eixo. Quando a Alemanha declara guerra formal aos Estados Unidos, aí ele entra na baguncinha do eixo, entra na baguncinha da guerra na Europa, aí foi isso que aconteceu. Um grande exemplo desses erros, como eles foram custosos para o eixo, são as 2 maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial, uma em terra e a outra em mar. A primeira batalha que eu quero mostrar aqui para vocês, todo mundo conhece, todo mundo sabe, até porque o nome é bem intuitivo, Batalha de Stalingrado, que aconteceu entre julho de 1941 até fevereiro de 1942. Stalingrado é cidade bem simbólica, né? Leva o nome de Stalin, carrega um peso muito forte de, nossa, a gente está lutando contra o próprio regime comunista, e para os russos, obviamente, estamos protegendo o próprio regime comunista. Foi a mais violenta, brutal, sanguinária e mortífera batalha da Segunda Guerra Mundial. Terminou com uma vitória leve para o lado dos soviéticos, e a partir de Stalingrado é importante, porque foi a primeira grande derrota do eixo. Até então o eixo estava implacável. Bélgica invadiu, Noruega invadiu, Dinamarca invadiu, França, que tinha o melhor exército do mundo, invadiu e conquistou. E até então a União Soviética estava levando um belo de um pau. Com Stalingrado, a situação se inverte. Os soviéticos, que antes estavam em retirada, começam a avançar agora para dentro do seu próprio território e, posteriormente, para dentro do território alemão. É a primeira grande virada da guerra. A segunda batalha que eu quero destacar aqui para vocês é a Batalha de Midway, que só apareceu batalha aqui, olha que beleza. Mas, enfim, Batalha de Midway. Agora sim. Foi no meio do Oceano Pacífico, gente. Vocês vejam agora aqui, Midway é uma ilha que quer dizer literalmente meio do caminho, por estar no meio do caminho entre os Estados Unidos e o Japão. Ó, o Havaí está aqui, Havaí território dos Estados Unidos, Japão está aqui, Midway está aqui, no exato meio do caminho. Perto da ilha de Midway vai acontecer a maior batalha naval da história da humanidade, nem da Segunda Guerra Mundial, da história da humanidade, e vai terminar com uma vitória decisiva dos Estados Unidos em face da marinha japonesa. Depois da Batalha de Midway, o Japão, que até então estava em processo expansionista, anexando
todas as ilhas do Pacífico e com um plano de invadir a Austrália, bate em retirada. Quase toda a marinha japonesa, ou grande parte do excedente que ela tinha, é destruída nessa batalha. Então percebam que o eixo sofre duas grandes derrotas nas duas maiores potências militares que eles tinham, porque a Itália, tadinha, a Itália não conta muito, né? Stalingrado, que foi uma grande derrota à Alemanha, e Midway, que foi uma grande derrota ao Japão. Além disso, para piorar, depois do fracasso da operação alemã na União Soviética, boa parte dos soldados alemães que estavam lá enchendo o saco da Inglaterra, que estavam bombardeando esse povo, que estavam botando fogo em Londres, tiveram que ser realocados para o outro fronte, lá na União Soviética. Isso deu um tempo para a Inglaterra respirar. E foi muito, muito, muito importante. No final das contas, o Reino Unido resiste aos bombardeios, não se rende à pressão da Alemanha e, junto com o auxílio dos Estados Unidos, vai socorrer as suas colônias na África. Disse para vocês da importância do Canal de Suez, da importância das colônias para suas respectivas metrópoles no cenário da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, em maio de 1943, forças anglo-americanas, inglesas e estadunidenses se unem e conseguem expulsar o Afrika Korps do continente africano. Então, todo aquele contingente nazista que estava na África, tentando conquistar as colônias britânicas e francesas, é expulso da região. E a gente tem o fechamento de mais um fronte de guerra. Então, o fronte da África não existe mais. O fronte da União Soviética está... Como é que eu posso falar isso para vocês? O fronte da União Soviética, a Alemanha está levando um grande pau. Vamos ver isso no mapinha agora? Vamos ver isso no mapinha agora, que eu não separei antes porque eu sou um idiota. Eu sou um imbecil. Nossa, gente, tinha um mapa tão bom que a gente tinha visto na última aula, eu perdi ele. Que pena. Bom, esse aqui vai servir. Seguinte, gente. Aqui embaixo, né, Argélia, Marrocos, mais para baixo, Egito, esse tipo de coisa. Todo esse fronte na África vai para o saco. Pelo menos para o lado dos nazistas, né? Os nazistas são expulsos, daí o Afrika Korps é expulso e os aliados conseguem assegurar a África para si. Por outro lado, essa região da União Soviética, que antes estava sob fogo pesado do eixo, que antes os soviéticos estavam em retirada para o interior do seu território, agora não está mais assim. A situação se inverte e esse fronte aqui vai começar a causar muitos problemas para a Alemanha. Muitos. Basicamente, o povo da União Soviética está marchando rumo a Berlim, que fica exatamente aqui. Tá bom? Só que, gente, até agora, quem está realmente segurando grosso do exército nazista, quem está levando porrada, quem está morrendo de fato, são os soviéticos. Londres foi bombardeada? Foi, muito triste. O Afrika Korps foi terrível? Foi terrível. Mas só para vocês terem uma ideia de proporção. O Afrika Korps inteiro, movimentou um total de 6 destacamentos nazistas. 6. Que dá um número bem grande de gente. Só o fronte da União Soviética movimentou 100. 100 frontes. Então, a grande parte do exército alemão estava concentrado aqui. E os soviéticos estavam cansados. Estavam ganhando a guerra, mas estavam cansados. Aí o Stalin vai lá, faz uma conferência junto com o Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, e o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e fala: a gente está ganhando a guerra, mas eu estou cansado. Vamos abrir um outro fronte na Europa que não seja esse inferno aqui, em outro lugar, para que as tropas alemãs fiquem divididas, para que nem todo mundo fique concentrado nesse único ponto. Tiveram várias discussões de onde seria esse fronte. Essa é a Conferência de Teherã, gente. Conferência de Teherã, Teherã, capital do Irã, à época território britânico. Conferência de Teherã que aconteceu em 1943, dezembro desse ano, em que
os aliados discutiram a abertura de um novo fronte na Europa, tá bom? Uma nova linha de guerra, um outro lugar para atacar, para dividir as forças alemãs e a guerra ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Além disso, a Conferência de Teherã basicamente consolidou o domínio da União Soviética nesses países aqui, Estônia, Lituânia, Letônia, que são os países bálticos, tá bom? Vocês já precisam saber isso por enquanto. Eu vou recapitular para vocês na aulinha de Segunda Guerra. Bom, tiveram... Peraí que eu errei a data aqui. Na verdade, eu não errei, eu esqueci de trocar. Pronto. Bom, tiveram várias... Eu já volto para a tela cheia, tá bom, gente? Tiveram várias discussões de onde seria esse segundo fronte. Algumas hipóteses foram levantadas. A primeira delas foi invadir a Itália, pela Sicília, pela Botinha, tá, gente? Por essa região aqui. E os aliados realmente fizeram isso, gente. Em 1943, lá no finalzinho dele, tropas aliadas desembarcam na Sicília, que é onde, inclusive, o Brasil vai lutar. O Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial na campanha italiana, que é essa imagem maravilhosa que eu estou colocando aí para vocês à direita. Eu amo ela é muito maravilhosa, muito engraçada. Mas tem uma cigarra no fundo cantando. Por que eu falei isso? Não sei, eu me distrai fácil. Mas que é onde o Brasil vai realmente lutar a Segunda Guerra Mundial. Então, os aliados chegam a invadir a Itália, chegam a tentar dividir as forças do eixo lá. Ou seja, gente, a ideia era encher o saco dos nazistas pela Itália, subir pela Itália até a Alemanha e dividir as forças do eixo, que estavam concentradas na União Soviética, para elas irem para cá também, e aliviar um pouquinho o lado da União Soviética. Deu certo? Não exatamente. Por quê? A Itália é uma região muito montanhosa e muito fácil de defender. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Os aliados invadiram a Itália. O Vítor Emanuel III, o rei da Itália, que não tinha sido deposto, eu disse isso para vocês, ficou cagado de medo do que poderia acontecer, com ele, obviamente, e aí ele foi lá para o Mussolini e falou, Mussolini, tchau. Ele demitiu o Mussolini do cargo de primeiro-ministro. Olha que coisa interessante, né? Basicamente, gente, o Mussolini perdeu o poder naquele momento, tá bom? O governo italiano, a sociedade italiana começou a ficar majoritariamente contra o Mussolini e contra a política fascista. Por quê? Porque tá levando bomba na cabeça, tá sendo invadido. É complicado. A Alemanha, vendo que isso poderia ser uma oportunidade de invasão, vendo que a Itália poderia virar a casaca, agora que o Mussolini não estava mais no cargo, a própria Alemanha invade a Itália, com o apoio do Mussolini. Então, basicamente é o seguinte, Itália foi invadida. Vítor Emanuel III demite o Mussolini. A Alemanha fica com medo que esse novo governo da Itália virasse a casaca, e aí a própria Alemanha invade a Itália. E coloca o Mussolini de novo no poder. Tá bom? Por que isso é importante? Porque quem vai fazer a defesa da Itália, quem vai realmente defender aqui toda essa região, são os próprios nazistas, tá bom? E eles fizeram isso muito bem mesmo. No fim das contas, gente, o fronte da Itália, o povo que foi aqui, que começou a lutar aqui, até que deu uma divididinha dentro das tropas do eixo, mas não foi uma divididinha tão grande assim. Não foi significativo. Aí o Stalin mandou um zap de novo pro Churchill e pro Roosevelt e falou, não deu certo. Temos que escolher outro lugar. A gente tem que ir para outro lugar. E aí se decidiu, então, invadir Itapreula. Olha o zoom do maluco. E aí se decidiu invadir essa regiãozinha aqui. Esse litoral da França, conhecido como Normandia. Tá bom? Deixa eu ver que pontos a gente está. Exatamente. Essa operação hiper sigilosa, secreta, que os aliados fizeram de tudo, e aí vai um monte de detalhe, para os nazistas não descobrirem, é a chamada Operação Overlord, que tinha como objetivo retomar a França. Vocês se lembrem, a França caiu em 1940. Virou o norte parte da própria Alemanha e o sul a República de Vichy, que era um estado fantoche nazista.
Então, o objetivo dessa Operação Overlord era libertar a França e abrir, finalmente, um novo fronte de guerra, que era o sonho molhado do Stalin, e dividir, por consequência, as forças nazistas. Essa operação foi uma das coisas mais secretas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. E foi mantida desse jeito para que não levantasse o alarde dos alemães, para que eles não sacassem o que ia acontecer e fortificassem as suas defesas. Portanto, e isso é interessante, quando os soldados que iam lutar na Normandia, os soldados que iam servir na Normandia, perguntavam, mas que dia que a gente vai desembarcar? Que dia que a gente vai para a França? Que dia que a gente vai lutar? O alto escalão do exército respondia em uma hora H, num dia D. E aí que vem o famoso nome desse evento, o nome que todos nós conhecemos, que tem 1 trilhão de filmes, por exemplo, O Resgate do Soldado Ryan, aquela ceninha na praia, que tá todo mundo saindo naqueles barquinhos, é todo mundo metralhado, morto, bem triste, que pena, assim, que é a guerra. Esse é o dia D, que aconteceu em 6 de junho de 1944. Uma invasão anfíbia dos aliados à praia da Normandia. Então teve um monte de coisa lá. Teve gente pelo mar, teve gente paraquedista, que é aí que tem a série Band of Brothers, né? Teve um monte, foi a maior invasão anfíbia da história. Basicamente, droparam mais de 1 milhão de soldados do dia para a noite lá na França. E deu muito certo. Em agosto de 1944, ou seja, um mês depois, junho, julho, agosto, não sei contar, 2 meses depois do desembarque da Normandia, a França já estava livre do domínio nazista. E o exército estadunidense era liderado por um carinha chamado Dwight Eisenhower. Por que eu estou falando esse nome para vocês? Porque esse cara vai ser presidente dos Estados Unidos posteriormente, tá bom? Então, basicamente, gente, agora o sonho do Stalin estava concretizado. A Alemanha estava encurralada. Por quê? Vamos olhar no mapinha. A direita da Alemanha, aqui em verdinho, estava vindo a União Soviética por todo esse caminho aqui, todo esse caminho tentando chegar a Berlim. E agora, à esquerda da Alemanha, estavam vindo os aliados, notadamente estadunidenses e ingleses. Ou seja, estava fazendo um grandíssimo sanduíche. Os soviéticos desse lado e o resto dos aliados desse lado, todos aqui iam se encontrar na meiota da Alemanha, tá bom? E aí o eixo, e principalmente a Alemanha, o governo nazista, começa a se fragmentar. Polônia, Romênia, Bulgária e Tchecoslováquia, que estavam formalmente aliadas ao eixo, foram libertadas pelo Exército Vermelho, ou seja, a União Soviética foi fazendo a varredura por esse lado. Então aqui, ó, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, Hungria, toda essa região aqui, conforme o Exército Vermelho ia avançando, ele ia libertando. Além disso, essa região teve muita participação de partisãs socialistas. Já expliquei o que é isso para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque um dos líderes desse movimento partizan é o Tito. Tito, que depois virou líder da Iugoslávia socialista. Eu estou falando só porque, para vocês verem, gente, que pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um fenômeno muito interessante que é veteranos de guerra virando líderes, tá bom? O Stalin já era, né? Mas o Eisenhower, o Churchill também era veterano, o Tito agora aí na Iugoslávia, etc, etc, etc. Vocês não precisam decorar nada disso. E aí, basicamente, a Segunda Guerra Mundial virou uma corrida entre estadunidenses e soviéticos para ver quem ia chegar primeiro em Berlim. Quem chegou primeiro? Os soviéticos. Em 8 de maio de 1945, essa foto aí à direita é uma foto real, tá bom? Que é um soldado soviético empunhando a bandeira de seu país no topo do Reichstag, o prédio alemão, né? O prédio de governo, como se fosse o nosso Congresso Nacional, tá bom? Essa data marca o fim da guerra no Ocidente. Alemanha e Itália se rendem. A Itália já tinha se rendido antes, né, gente? Um pouquinho antes. Né? O Mussolini ele é eventualmente linchado pela própria população e a Itália sai da guerra. Mas aqui é quando realmente acaba a guerra no Ocidente. O Japão ainda não se rendeu. A gente vai ver daqui a pouquinho. Alguma dúvida? Tem que matar os nazistas. Não mesmo?
Mapinha, essas coisas? Mapinha, essas coisas foi tudo a gente. Fico tão feliz de verdade que não é fácil essa O porra. que É complicado essa aconteceu, questão Heitor? geográfica. Muito Eles país, muita responderam as coisa. pessoas que foram no primeiro front na Itália, vindas da Itália, eles se lascaram. Não é que eles, não é que eles se lascaram. Eles conseguiram avançar. Só que avançar na Itália é muito devagar, é muito lerda. A Itália é tipo assim: a Itália é pizza, macarrão, assim e montanha. Tem montanha para tudo quanto é lado. E é difícil você invadir a Itália. O Aníbal tentou, deu errado, entendeu? É complicado, é difícil invadir a Itália. Então, não foi uma divisão de tropas. Tipo, os alemães mandaram um pouquinho de tropas para lá, mas não é que dividiu o exército, dividiu um pouco. E eles não precisavam dividir um pouco, eles precisavam dividir muito. E aí eles falaram, ó, não deu certo a Itália, vamos invadir pela França. É Tá nessa bom? hora que o Hitler, depois que, agora que acabou tudo, é nessa hora que o Hitler se mata, o Mussolini é linchado. Ele se mata mais ou menos uma semana antes dos soviéticos chegarem a My Berlim. God, tá. Aí ele se mata junto com a esposa dele e os Ele cachorros lá matou a arrombados esposa, dele. provavelmente. Não, eles eram apaixonadinhos, eles tomaram veneno juntos. Reza a história. Babaca, E ele matou os cachorros babaca, também, arrombado, matou os pastores alemães que ele tinha. ridículo. Enfim. Esse foi o fim da guerra no Ocidente. E agora Matou os vamos ver cachorros, a guerra. ridículo. Matou os cachorros, ridículo, ridiculice. Bom, gente, o Japão continuava na guerra. Agora é o seguinte, grande parte, e a gente aprende isso, né, quando a gente está no ensino médio, a gente acha que o japonês é maluco, é fanático, ai, jamais vou me render, nunca vou me render, prefiro a morte do que perder a vida, esse tipo de coisa. E realmente é verdade, tá? Por um lado é verdade. Os japoneses têm um instinto muito forte. Eles não se rendiam, a resistência japonesa foi feroz, foi brutal, violenta, foi uma coisa terrível. Mas, apesar dos soldados japoneses terem essa característica de serem resilientes, de serem fortes, teimosos, o Japão, a alta cúpula japonesa, política, na realidade estava pensando em se render sim. Tá bom? Hoje a gente sabe disso, depois que vazaram umas informações secretas e tudo mais. A alta cúpula japonesa estava pensando em se render sim, tá bom? Em acabar com a guerra. Qual que era a ideia deles? Invadir o Japão ia ser muito difícil. Muito difícil. O Japão é uma região relativamente fácil de defender. E o exército japonês ainda estava mais ou menos preservado, tá bom? Você tinha um contingente bem grande de japoneses ainda na ativa, que não estavam cansados, não estavam fatigados. Então, gente, invadir o japonês ia ser muito custoso para os aliados, principalmente para os Estados Unidos, que formalmente era a única nação que estava em guerra contra o Japão. Ela é a Inglaterra, né? Depois a Inglaterra entrou, se eu não me engano. Mas quem ia invadir o Japão mesmo, de fato, ia ser os Estados Unidos. E ia morrer muita gente. Garanto isso para vocês. Ia morrer muita gente se o Japão fosse invadido. Muita gente, tanto dos japoneses, mas também dos Estados Unidos. Então, qual que era a ideia do Japão? A ideia do Japão, eu estou até agora do lado errado do fone, porque eu sou burro. A ideia do Japão. Pronto, agora sim. A ideia do Japão era ganhar a guerra, era se render pelo cansaço. Então, basicamente é o seguinte: a gente não se rende, a gente espera ser invadido, os Estados Unidos vão ver que isso é um erro terrível, e aí a gente vai negociar. Por que o Japão queria isso? Porque, gente, ia ser muito mais fácil para ele negociar. Se os Estados Unidos invade o Japão, vê que é terrível, vê que é uma situação horrorosa, que ele vai perder muita gente, os Estados Unidos vai ficar um pouco mais flexível. E não vai ser imposto ao Japão um tratado muito duro. Então a ideia do Japão era essa: resistir, resistir à invasão aliada o máximo que ele pudesse, para que ficasse um pouquinho mais fácil depois barganhar a mesa de negociação, tá bom? Mas o Japão sofre perdas duríssimas, tá bom? A marinha dele vai para o saco, a aeronáutica vai para o saco, ao ponto que começou a acontecer os chamados ataques kamikaze, gente, que é aquele negócio que a gente vê em filme, né? O japonês decola o avião sabendo que ele vai se jogar em algum lugar. Qual que era o motivo disso, gente? Era muito difícil treinar piloto, tá, gente? Treinar piloto é complicado, é difícil de verdade, é uma técnica que exige muito tempo, muita dedicação.
E o problema é que os pilotos japoneses estavam sendo abatidos mais rápidos do que treinados. Ou seja, tinha mais piloto morrendo do que sendo treinado. E era muito difícil você treinar o cara para decolar voo, para mirar, para bombardear, para fazer manobra evasiva, para voltar para a base. Era muito difícil isso. Então o Japão pensou, pô, como é que eu otimizo esse treinamento? Muito simples. Eu só ensino o cara a decolar, porque é só isso que ele precisa. Depois ele vai jogar um avião em algum lugar. Essa é a ideia dos ataques kamikazes. Bom, gente, essa estratégia do Japão, aqui de resistir ao fim da guerra, de tentar negociar, dependia que o Japão conseguisse manter a região da Manchúria na China. Por quê? Porque, gente, essa região da Manchúria... Pronto, separei. Porque eu sou um animal de teta. Falando isso engraçado hoje, não sei porquê. Essa região da Manchúria aqui, gente, ó, que tá aqui em vermelhinho, era muito rica em recurso natural, que o Japão, territorialmente, não tinha. Então, grande parte do armamento, das matérias-primas do Japão, que o Japão utilizava na guerra, vinha tudo da Manchúria. Então, ele precisava desse território. Guardem isso por enquanto. Guardem isso por enquanto. Paralelamente a essa estratégia do Japão de se manter na guerra, de continuar até que os Estados Unidos enchesse o saco e fosse negociar uma rendição, os Estados Unidos secretamente estava desenvolvendo o projeto Manhattan, né, gente? Que é bem famoso, né? Que é basicamente a criação das 2 bombas nucleares que foram lançadas ao Japão. E aí os Estados Unidos, em 2 de setembro de 1945, na verdade é 2 de setembro e 30 de agosto, 2 de setembro, eu não lembro agora, eu esqueci. Peraí, eu lembro, bombardeio É 2 de setembro, sim, tem Nagasaki, é 2 razão. de setembro. Não, mas Hiroshima é... Ó, 6 de agosto... não, tá errado, né? É 6 de agosto em Hiroshima, 9 de agosto em Nagasaki, e aí 2 de setembro o Japão se rende. Ele assina o tratado, desculpa, gente, eu confundi as datas aqui. É bastante coisinha. E aí, né, gente, os Estados Unidos, usando essa desculpa, né, não, muita gente vai morrer, tanto japonês quanto estadunidense, vamos jogar essa bomba atômica na cabeça dos japoneses, que a gente acaba logo com isso. Porque, pô, gente, é uma cidade que deixa de existir em segundos. É realmente uma coisa muito forte. E aí, Hiroshima e Nagasaki foram atacados em 6 e 9 de agosto, como a gente bem sabe, e o Japão se rende oficialmente em 2 de setembro. Tá bom? Qual que é o detalhe? Hoje em dia, essa visão que o Japão se rendeu apenas por causa das bombas atômicas está sendo questionada. Gente, por mais que seja uma coisa absurda, essa destruição que as bombas atômicas causaram, não foi a maior destruição que o Japão passou. Tóquio, por exemplo, estava sendo bombardeada todo santo dia. E em um único dia, morreu em Tóquio mais ou menos o dobro que morreu na bomba de Nagasaki. Só para vocês terem uma ideia. E foi destruída uma área maior do que foi destruída em Hiroshima, que foi a que mais pegou, né? Que mais tem uma explosão forte ainda. Então, destruição por destruição, o Japão já estava passando por isso. Ele já estava meio que acostumado aí. Talvez, isso está sendo levantado atualmente, o Japão, mesmo com essas bombas atômicas, resolvesse continuar na guerra. Porque ninguém sabia quantas bombas os Estados Unidos tinham. Quando Hiroshima foi atacado, os japoneses ficaram assustados, tá bom? Falaram, não é possível que eles tenham uma segunda. E eles tinham. Qual que é o detalhe, gente? Isso é interessante. Entre os bombardeios atômicos, ou seja, entre o dia 6 e o dia 9 de agosto, a União Soviética, que não estava em guerra com o Japão, declarou guerra ao Japão. E onde que os soviéticos vão atacar o Japão? Aqui. Na Manchúria. Veja, ó, o RSS, ó. A União Soviética tá aqui em cima, tá bom? Gente, vocês concordam comigo que a Manchúria caindo não tinha como o Japão manter aquele plano original dele de resistir à guerra? Por quê? Porque onde está recurso natural? Onde está matéria-prima? Não tem como o Japão continuar na guerra. É impossível. Isso é interessante, gente. No dia 9 de agosto, no mesmo dia que Nagasaki foi bombardeada, o Japão estava tendo uma reunião de emergência, tá bom? Entre as lideranças militares do
do país. E o assunto principal não era a bomba de Hiroshima, que tinha acontecido 3 dias antes. Era a invasão soviética à Manchúria. Tá bom? Enquanto eles estavam discutindo, no meio da reunião, Nagasaki é bombardeada. E a notícia chega para eles. Ou seja, o que levou o Japão a se render? A bomba atômica? A invasão da União Soviética? Provavelmente um pouco dos dois, tá bom? Primeiro, o fato dos Estados Unidos terem mais de uma bomba atômica assustou o Japão. Eles achavam que era só uma. No fim eram duas, mas eles não sabiam disso. Poderia ser mais, tá bom? E aqui, com a invasão da Manchúria, acabou com os planos, com qualquer possibilidade que o Japão tinha de se manter na guerra. E aí ele assina sua rendição em 2 de setembro, tá bom? Então, o mais provável que aconteceu, que levou o Japão a se render de fato, foi uma influência um pouco dos dois, tanto da bomba atômica quanto da invasão soviética. O Japão queria ficar na guerra para negociar, mas depois da invasão soviética não tinha como negociar, não tinha como ele se manter na guerra. E uma bomba atômica não é uma coisa que se dá para ignorar, é traumática, é terrível, é desumano, é uma aberração. Isso também com certeza influenciou na rendição japonesa. Tá bom, gente? Oi, Alguma Edu, dúvida dessa parte específica? o que Pode você falar. falou sobre o dia 9 de agosto que aconteceu? É que travou para mim aqui na hora. Ó, 9 de agosto, que é o mesmo dia que aconteceu o bombardeio de Nagasaki, antes do bombardeio, o Japão, a alta cúpula militar japonesa, estava discutindo o que eles iam fazer. Se eles iam continuar na guerra ou não. Por quê? Porque a União Soviética tinha acabado de declarar guerra. Uhum. E aí, além disso, enquanto eles estavam na reunião discutindo o que eles iam fazer, puta que pariu, a União Soviética entrou na guerra, o que a gente faz, o que a gente faz, chega um mensageiro, bate na porta e fala, Nagasaki não existe mais. Entendeu? É um choque muito grande. E aí eles acabam resolvendo se render ali mesmo. E aí um mês depois assinam o tratado de rendição. Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Imagina. Alguma última dúvida, gente? Outra dúvida, no caso, não última, né? Porque a gente não tá no final da aula. Não, de boa. Pode seguir em frente na Tô sua tranquilo vida. mesmo, gente? Ah, perfeito, fico feliz. Eu tô realmente feliz, gente. Na moral, eu tô muito Eu feliz tô mesmo, adoro. triste, mas. Por que você tá triste? Porque eu ainda tenho que estudar. Ah, eu também, Eu menino. também. Fazer um monte de coisa. Enfim, não vamos, gente. Não vamos pensar nisso, senão a gente vai surtar. Agora vem a parte triste da aula. Não que o resto não seja, mas isso aqui é bizarramente triste, né, gente? Porque eu vou dar um pouquinho de detalhe para vocês. Por quê? Porque cai bastante em vestibular, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre o Holocausto. Só isso que, né? Bom, gente, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e que eu tenho que passar para vocês, é que é o seguinte: a gente vê o nazismo, e principalmente a figura do Hitler, como se fosse o capeta na Terra, o anticristo. E não tá errado. Tem que ver mesmo. O que eles fizeram foi assustador. Mas não pensem, nem por um momento, que o nazismo, e principalmente que o antissemitismo, era uma novidade na Europa. Porque não era, tá? Judeus eram perseguidos naquele continente desde sempre. Desde o fim da Idade Média. E aí vai um monte de morte, perseguição, genocídio ao longo da história. Então, até o século XIX, judeu não podia ter propriedade na França. Eles foram expulsos de um monte de lugar. Literalmente, o povo falava: olha, não queremos judeus aqui, fora ou vão matar todos vocês. Então, o antissemitismo era forte antes do nazismo chegar ao poder, tá bom? O Hitler não inventou o antissemitismo. Inclusive, quando ele era jovem, ele ouviu esses discursos. Isso quer dizer que o que eles fizeram é menos reprovável? Óbvio que não. Claro que não. Mas a gente tem que saber que as coisas são frutos do seu próprio tempo. Isso não vem do nada. O ódio judeu não surge do nada. Ele não brota com o nazismo. Ele tem um contexto histórico. E a gente tem que levar esse contexto histórico em conta. Tá bom? Mas, bom, gente, obviamente, apesar do antissemitismo acontecer, do nazismo pregar abertamente a morte e o extermínio aos judeus, essa perseguição não aconteceu do dia para a noite. Então, o Hitler assumiu o poder em 1933. Um dia depois dele assumir, não é que Auschwitz foi construído, entendeu? Não. A perseguição aos judeus, apesar de sistemática, foi feita aos poucos, foi gradual, e ela foi escalando, tá bom? Então, por exemplo, no começo era uma coisa um pouco mais soft, que era terrível, mas que não tinha ninguém morrendo, pelo menos. Então, as universidades não aceitavam mais judeus. Os bens dos judeus foram confiscados. Se vocês quiserem, deem uma lida nas leis de Nuremberg, tá? De 1935.
35, né? É, 35. Ou 35 a Noite dos Cristais. 35. Tá, não tô tão ruim assim. Depois eu citei uma lei de Nuremberg, que foram leis antissemitas criadas pelo nazismo, como está aqui, né? Na nossa grande Wikipédia. Então foi uma coisa que começou devagar, começou tranquila. Mas aí, tranquila entre aspas, né? Começou não tão intensa assim, como realmente veio se tornar. Só que começou a piorar. Quanto mais o nazismo se alçava ao poder, quanto mais a Alemanha ficava belicosa, né? Mais a situação dos judeus, os pobres dos judeus, começava a piorar. Tá bom? E a ideia, gente, um monte de... literalmente uma coisa terrível. Mas a grande questão é que os nazistas se sentavam numa mesa e falavam como que a gente vai lidar com a questão judia. Ou seja, como que a gente vai se livrar desse problema. E várias soluções foram propostas. Por exemplo, deportação. Então, muito judeu, lá depois da lei de Nuremberg, até 1939, mais ou menos, foi deportado da Alemanha. Falar, olha, a gente não quer vocês aqui, vão embora, tá bom? Só que essas deportações eram muito ineficientes, no sentido que era caro, era difícil rastrear esse tipo de coisa. Aí essas leis de segregação foram começar a evoluindo, até que temos a primeira grande merda contra os judeus, gueto. Os guetos, gente, eram literalmente o seguinte. Imagina que a gente pega um bairro de São Paulo, um bairro, deixa eu pensar. Liberdade, whatever. Imagina que a gente pega a Liberdade e vai falar agora, toda a população judia de São Paulo vai morar só na Liberdade. Não pode ir para outro bairro, não pode trabalhar em outro bairro, não pode ter contrato em outro bairro, a não ser explicitamente, né? Tem que morar lá, nas casas que eu determinar. Ai, mas o judeu tinha casa em outro lugar. Dane, você está expropriado, não é mais dele. Vai para o bairro lá. Se era rico, se era pobre, se era nobre, não importa. Vai para o bairro. Isso eram os guetos, gente. Eram medidas criadas, quer dizer, eram organizações criadas para segregação e controle. Porque a partir de um gueto, vocês concordam que fica mais fácil administrar a população judia? Você sabe quanto que tem, onde que entra, quanto que sai, esse tipo de coisa. Só para vocês terem uma ideia de como essa vida era uma desgraça. Nos guetos tinham 9,2 pessoas por quarto das casas. 9,2 pessoas por quarto. Tá bom? Coisa terrível. E aí você começa, né? O judeu não podia trabalhar direito, então começou a ter onda de fome, morte por doença, uma merda atrás de outra. Só que não era o suficiente para os nazistas ainda. A questão judia ainda precisava de uma solução. E uma solução final. Que é esse o nome que eles deram para o genocídio, para a criação dos campos de concentração. Foi na Conferência de Wannsee, gente, que é uma cidade, acho que na Polônia, eu acho, em 1942, que foi concebida a ideia do extermínio em massa dos judeus, tá bom? O extermínio em massa por envenenamento a gás, pelos campos de concentração, tá bom? E aí foi traçado aquele plano terrível que a gente tão bem conhece de extermínio em escala industrial contra a população judia, tá bom? E aí começam a erguer os campos de concentração. Depois, esses campos de concentração são convertidos em campos de extermínio, porque tem diferença, tá bom, gente? Campo de concentração, não necessariamente você vai morrer. É uma vida de merda, de qualquer jeito. Você vai trabalhar, é trabalho escravo, é pouca comida, é doença, mas não tem aquele ideal de morte que tem o campo de extermínio. Bom, mas os campos começam a ser erguidos, o maior dele, mais notável, e que com certeza vocês conhecem, é Auschwitz-Birkenau, que ficava na Polônia, tá bom? Grande parte dos campos de extermínio nazistas não ficavam dentro da Alemanha, ficavam nos países anexos a ela, Polônia, Hungria, esse tipo de coisa. Porque, óbvio, ninguém quer ver a barbárie na frente, tá, gente? É óbvio. Conforme a guerra vai avançando e os alemães vão perdendo a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos vão invadindo esses territórios. Então, Auschwitz ficava na Polônia. Eventualmente, os soviéticos chegam na Polônia. Então, o que acontece? Primeiro, os nazistas tentam desfazer das provas, dos crimes que eles cometeram. Então, queima as
tipo, destroem os campos de concentração, queimam vestígios, documentos e coisas que seriam importantes para a gente reconstruir todos esses eventos, e pegam toda a população judia que estava aqui e vai fazer dois destinos. Ou eles vão para o interior da Alemanha, onde existiam campos de concentração, eram mais raros, eram menores, menos numerosos, mas existiam. Então, por exemplo, grande parte do povo que estava em Auschwitz foi transferido para o campo de concentração de Dachau, que fica dentro da Alemanha. Ou, se você tivesse mais azar, você ia ser levado para a chamada Marcha da Morte. Por que tem esse nome? Porque era uma marcha que não tinha duração, não tinha prazo e não tinha objetivo. Basicamente é o seguinte: colocavam todo mundo em fila indiana no meio do inverno para marchar. Quem ficava para trás morria, ou era morto, né? E se você chegasse no final, depois de uma semana sem comida, sem descanso, sem porra nenhuma, se você conseguisse chegar no final da Marcha da Morte, parabéns, você ganha o quê? Morte. Eles só fuzilavam todo mundo que sobrava. Tá bom? Uma coisa terrível. Horrível, horrível, horrível mesmo. Então, os nazistas tentaram segurar esse genocídio até o último momento, gente. Construíram os guetos. Depois dos guetos, vieram os campos de extermínio. Quando esses campos de extermínio começam a ser invadidos pelos aliados, eles pegam essa população incidente de judeus e vão levar eles para o interior da Alemanha, ou matam eles de uma vez, Marcha da Morte, esse tipo de coisa. Coisa terrível, gente. Esse é o Holocausto. Só para falar um pouquinho para vocês, né, como que funcionava esse extermínio. Quando os judeus chegavam... Cadê? Quando os judeus chegavam no campo de concentração, eles eram tatuados com um número, tá bom, na pele, um número que identificava eles, não eram mais chamados pelos nomes, e a partir daí, uma merda. Ou eles iam para a chaminé, ou eles iam para o campo de extermínio, para ser mortos, ou eles iam trabalhar escravo até morrerem. Então, ou eles morriam agora ou morriam depois. Basicamente isso. Tá bom? Uma coisa terrível. Não preciso nem falar com vocês como eram as condições, como era feita a morte, porque isso é bem conhecido, né, gente? Infelizmente. E uma coisinha que eu quero trazer para vocês, porque eu vejo muito isso no vestibular, é que a Bayer, a Hugo Boss, a Volkswagen e a Coca-Cola ganharam rios de dinheiro com esses campos de extermínio, com esse holocausto, tá bom? A Bayer, gente, a Bayer, que hoje faz semente para o campo agrícola e tudo mais, a Bayer era a empresa nazista que fazia o gás do campo de concentração, o gás Lombé, que matava os judeus. Era ela que produzia. A Hugo Boss fazia o uniforme nazista, né? Que, apesar de ser terrível, vamos combinar que um Gestapo tinha um uniforme bem massa, é um uniforme bem bonito, e por que é bonito? Porque a porra do Hugo Boss fazia. A Volkswagen usava mão de obra judia, escrava, e a Coca-Cola também, tá, gente? A Fanta, nossa, Fanta laranja, não a Fanta laranja, mas a bebida Fanta, ela era produzida majoritariamente por mão de obra escrava judia, tá? Aí para vocês. Então teve bastante empresa que se beneficiou do Holocausto, tá? Que nunca foram indiciadas a porra nenhuma, não aconteceu nada com elas, mas enfim. Seguimos. Gente, eu vou Edu, Pode falar. a Coca-Cola e a Volkswagen faziam o quê? A Volkswagen e a Coca-Cola usavam mão de obra nazista, mão de obra nazista não, mão de obra escrava judia. Então colocavam um povo para trabalhar. A Volkswagen nos carros, a Coca-Cola na linha de produção deles. Só Entendeu? uma pergunta, Meu Edu. Deus. Obrigada. Rapidinho. É que eu sempre tive essa Gente, dúvida, mas pode falar. por que, tipo, Não, especificamente perseguir os judeus assim? Eu nunca entendi muito bem. Eu já vi uma vez, tipo, dando uma explicação, mas nunca me convenceu direito. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, uma coisa legal que você me lembrou, que foi um erro meu não colocar. Porque até agora eu disse o Holocausto dos judeus, que realmente foram um grupo mais perseguido, né? Mas o Holocausto não foi só contra judeus, tá bom, gente? Ó, foi contra ciganos, que é a população majoritária da Romênia, contra eslavos, principalmente poloneses, contra comunistas, contra deficientes físicos, contra homossexuais, todo mundo que não estava dentro do projeto eugênico nazista ia para lá, tá bom? O ódio específico aos judeus que o nazismo tinha era primeiro uma construção histórica, tá bom, gente?
Dentre os países europeus, a Alemanha, anti-nazismo, anti-segunda guerra, já era muito antissemita. Muito. Muito mesmo. A população era muito inflamada, a população não gostava dos judeus. E o Hitler, enquanto ele era jovem, ele particularmente escutava esses discursos antissemitas. E aí ele vai incorporar esses discursos à sua própria narrativa. Então, por exemplo, para o Hitler, foram os judeus que foram responsáveis pela Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque houve uma conspiração judia que fez o exército Kaiser se render, blá, 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 blá. Eram judeus que estavam tirando o emprego dos bons alemães, porque realmente, gente, os judeus, em sua maioria, apesar de ser um estereótipo, eles têm um grande êxito em comércio, em finanças. Então, enquanto a Alemanha estava passando por uma puta crise financeira, os judeus estavam se virando. Não estava bom, mas estava se virando também. Então, é um monte de elencadinho, um monte de merdinha que vai colocando e vai consolidando o antissemitismo como uma característica única do nazismo. E também que isso é uma evolução histórica do próprio pensamento nazista, que se apropriou de um antissemitismo que já existia na Alemanha e agora direciona ele de vez e falar tem que exterminar esse grupo. Entendi. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu vou pular esse slide aqui. Eu, obviamente, vou dar ele para vocês, mas é porque eu posso encaixar ele na aula de Guerra Fria. E eu não quero passar no horário para vocês, tá bom? Eu vou passar na aula de Guerra Fria. Se der tempo, a gente fala. Consequências da Segunda Guerra. Primeiro, como toda guerra tem morte. Quer dizer, quase toda guerra. Teve guerra que não teve morte. Mas detalhes. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito humano da história, gente. Matou 65 milhões de pessoas, o que é... Eu não consigo, sei lá. É como se um terço do Brasil morresse. A maioria deles civis, tá bom? Naquele contexto de guerra total. E a maioria desse número, soviéticos, tá? Aproximadamente 20 milhões de soviéticos. Desses vítimas correlatas da guerra, né? Teve o trabalho dos campos de extermínio, em que 6 milhões de judeus foram assassinados na câmara de gás. A proporção, gente, varia. Tem lugar que 80% da população judia foi morta, tá bom? Por exemplo, Polônia. Foi terrível lá. Mas é variado, né? Dependia do tempo que o nazismo teve para se instalar lá. Bom, assim como toda guerra, a Alemanha teve que assinar um pacto de rendição, ok? E aí ela deu o limite no exército dela, óbvio, o que é muito justo, vamos combinar. Deu limite no tamanho do exército dela, das forças armadas. Ela teve que pagar uma indenização bem grande para os países aliados. E grande parte do parque industrial alemão ou foi destruído ou foi desmontado, gente. Isso é uma coisa importante que a gente vai ver na aula sobre Guerra Fria. Porque pós-Segunda Guerra Mundial, pós-fim da Segunda Guerra, a Alemanha vai sofrer um processo de fuga de cérebros gigantesca. No sentido que, literalmente, os aliados, quando chegaram lá, começaram a repartir os gênios alemães entre eles. Então, por exemplo, o Von Braun era um engenheiro militar brilhante. O cara era muito foda, fazia uns putas mísseis da hora. Os Estados Unidos vai pegar ele e vai colocar ele na NASA para desenvolver foguete, tá bom? A mesma coisa para a União Soviética, tá, gente? Não tem bonzinho nessa história aqui, não. Não tem capitalismo malvadão, não. Era uma merda. Todo mundo se apropriou desses caras, ok? O fim da Segunda Guerra Mundial, como a gente vai ver mais detalhadamente nas aulas sobre descolonização afroasiática, ela fomentou um movimento grande de luta por independência, tá bom, gente? Então, grande parte das independências mundiais que a gente teve foram pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Foi criada a ONU em face de todo o terror que a Segunda Guerra Mundial gerou, não só aqui, né, de milhões de mortos, mas do genocídio sistemático a judeus. E aí você teve a criação, gente, da primeira vez, da consolidação de um direito penal internacional. Não que ele não existia, mas agora ele vai ficar muito mais forte, tá bom? E aí você tem criação de órgãos que tentam prever o genocídio e tudo mais. E assim, gente, a ONU tem crítica, tá? Para fazer muita crítica à ONU, dela ser um apêndice de poder dos Estados Unidos, o que realmente é verdade e tudo mais. Mas eu quero falar uma coisa aqui para vocês, que não fui eu que falei, queria muito ter sido, mas que o Xanana Guzmão, um nome bem engraçado, que foi um líder revolucionário do Timor-Leste, falou. Resumindo muito, gente, Timor-Leste é um país que não existiria sem a ajuda da ONU, tá bom? A ONU foi lá e falou, parem de perseguir o Timor-Leste.
Deixa o país ser livre. Deixa o país ser independente. Foi a ONU que fez isso. Só precisa saber disso agora. E Xanana Guzmão falava: afirma ser inútil à ONU aquele que jamais nasceu no Timor-Leste. Porque sem a ONU, jamais ele existiria. Por que eu tô falando isso? Porque tem crítica. Mas a ONU foi uma mudança gigantesca dentro das relações internacionais do mundo. É uma organização que, apesar de suas falhas, é muito importante pra gente até hoje. E quem fala em abolir a ONU, com todo respeito, vocês estão malucos, tá? É isso que eu quero dizer. E aí, a principal consequência, que é gancho direto para nossa próxima aula, Estados Unidos e União Soviética vão começar uma grande briguinha de ego para ver quem manda no mundo, que é a chamada Guerra Fria. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Edu, uma Fala, pergunta. Verônica. Peraí, quem Pode vai falar, primeiro? João. Pode Eu falar. vou falar. Fuga do cérebro, você falou? Isso, fuga de cérebros. Que, tipo, militares nazistas foram divididos entre as potências? Tipo, ah, não, você é bom nisso, então você vem pra cá. Não só militares, né? Engenheiros, químicos, matemáticos, físicos, um monte de gente saiu da Alemanha. Esse von Braun era engenheiro militar, mas ele era mais engenheiro do que militar, entendeu, gente? E assim, não era que era tipo assim, o engenheiro, mas ele nunca tinha se envolvido com o nazismo. Não. O von Braun era filiado ao Partido Nazista. Tá bom? Então, antifascista peronomútil. Bem hipócrita. Sim, mas eu tô com uma dúvida, tipo assim, alguns não tinham envolvimento com o partido nazista e outros eram tipo só, como é que eu posso dizer, qual é a palavra mesmo, simpatizante? Tinha simpatizante nazi, tinha nazista de fato e tinha o povo que não tinha nada a ver. De qualquer jeito, Bem. foram repartidos. O povo mandou, despachou. Bem, entendi. Edu, deixa eu te perguntar. O que era a justificativa mesmo do. É o Kaiser que era. O Kaiser eu sei que é o rei, mas, tipo, era o economista do Kaiser que era judeu e fez com que a Alemanha perdesse? Não tem um negócio assim? Não tem nada a ver. Não é economista nem nada. O Hitler só acreditava que teve uma conspiração judia que fez a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial, fez o exército se render. Prova. Como é que você falou do Kaiser? Porque o exército do Kaiser, entendeu? É um jeito de falar. Só. Tá. Nossa, tá. Desculpa. Não foi mal, foi sem querer. Fui eu que não fui claro, gente. Foi mal. Alguma última dúvida? Gente, eu queria, sendo sincero, passar aquele último slide para vocês, mas dá para dar na aula de Guerra Fria, eu não quero passar do horário, então eu vou encerrar aqui. Se tiver alguma última dúvida, algum negocinho, podem falar. Graças a Deus deu tempo, gente. Tava com medo danado de mudar.